O consórcio Pró-Urbano alega estar à beira do colapso financeiro. Usuários foram pegos de surpresa com a paralisação dos motoristas. Enquanto isso, a Câmara se prepara para analisar um projeto que repassa valores às empresas de ônibus. Uma segunda-feira marcada por esta cena. Ônibus parados no terminal e motoristas do consórcio em greve. As linhas deixaram de rodar em todos os bairros. Algumas pessoas, sem saber o que estava acontecendo, esperavam o transporte. O senhor não sabia que hoje não vai rodar ônibus? Não sabia. Faz quanto tempo que o senhor está esperando aqui? Eu cheguei agora, é 4 horas, eu pego de 4h20, que é o Marisec. E agora, como é que o senhor vai fazer para ir embora? Então, eu moro lá no Jandaia, como é que eu vou fazer para mim ir embora? Por isso que eu tô vendo que não passou nenhum ônibus agora, até agora. O que o senhor está pensando aí? Como é que você vai embora agora? Sei lá o que eu vou fazer. Outros usuários buscavam alternativas para conseguir voltar para casa. Como que nós vamos embora? Um monte de gente aqui no ponto de ônibus. De manhã tinha um ônibus. Tinha, normal. E agora? Nada. Esperando aqui, ó, a vontade de alguém dividir um Uber, alguma coisa. Vai saber quanto é o Uber também. Você estava aqui esperando também sem saber? Sim. Aí ela me falou, eu peguei e pedi já um mototáxi. Eu falei assim, é o jeito, né? Você está voltando para casa agora? Tô saindo do serviço agora e estou indo embora, mas aí eu pedi um mototáxi agora. Foi a saída? Foi a única saída que eu tive. Os funcionários deixaram de trabalhar porque as empresas não pagaram salários deste mês, o que deixou a categoria revoltada. Eles recebem para trabalhar. E nós trabalhamos para receber. E nós já trabalhamos. As nossas famílias estão em casa, precisando, inclusive, de gêneros de primeira necessidade, né? Precisam pagar a conta. Né, com esse salário já reduzido, já tá difícil normalmente. Com o salário reduzido, está mais difícil ainda. E eles não cumprem a parte deles, que é pagar os funcionários. Quer dizer, é o mínimo que uma empresa poderia fazer, não deixar os trabalhadores desse jeito. O advogado do consórcio Pró-Urbano explica que as empresas vinham enfrentando queda na arrecadação por conta do baixo número de usuários durante a pandemia, o que impossibilitou o pagamento dos salários. Houve uma redução muito grande no volume de passageiros transportados. Nós estamos transportando hoje cerca de 25% do passageiro que normalmente nós transportávamos. Então, isso implicou uma queda muito grande de receita do sistema e as empresas estão sem caixa, hoje sem fluxo de caixa, para fazer frente a este pagamento. A Prefeitura hoje exige que se mantenha 60% da frota operacional de veículos em circulação, mas nós estamos com 60% da frota para transportar apenas 25% dos passageiros. Então, há uma assimetria muito grande entre aquilo que o consórcio recebe e aquilo que o consórcio tem que pagar, em razão desse déficit passageiro que ocorre neste momento. Para o vereador Marcos Papa, que foi o autor de 2 CPIs na Câmara para analisar a concessão do serviço, a paralisação do transporte por falta de pagamento dos funcionários é grave. A empresa não pode deixar de pagar o salário dos motoristas. Isso deve receber a atenção do Ministério Público do Trabalho e, mais que isso, a Transerp é inadimplente no contrato que manda ela auditar a saúde financeira das empresas através da contabilidade. E agora o usuário e o motorista são prejudicados por uma situação de um sistema milionário de transporte público. Isso é inaceitável. Essa paralisação acontece no momento em que o Executivo envia à Câmara um projeto que pretende antecipar 4,5 milhões de reais ao consórcio Pró-Urbano, que alega dificuldades financeiras. Esse valor é um adiantamento da tarifa dos estudantes. Ainda que seja um direito do trabalhador, o que está acontecendo é uma manobra para poder se chegar numa finalidade, que é o recebimento de 4,5 milhões antecipado para um serviço que não está sendo prestado, que é para os alunos que têm a gratuidade para transporte. O presidente da OAB de Ribeirão critica o fato do consórcio pedir adiantamento desse valor sob alegação de dificuldade financeira. A meu ver, deve ser uma decisão negativa do pedido, porque não faz jus neste momento. A cidade, até onde sabemos, está sem dinheiro para executar os serviços mais comezinhos e mais simples. Como é que pode adiantar um valor deste porte para uma empresa que administra o transporte público aqui na cidade há anos e anos e anos e, em pouco espaço de tempo, vir dizer que está numa condição financeira difícil? Olha, a Câmara não vai aceitar pressão. A verdade está aí, não é de hoje. Os motoristas vêm sofrendo, não é de hoje. Eu repito aqui, ou a Transerp tem os números e não toma providência e, portanto, é conivente,
ou ela mente que tem os números, mas não tem e não sabe o que está se passando. Há tempos, o consórcio vem descumprindo pontos do contrato de concessão, como ficou constatado nas CPIs abertas na Câmara. Esse advogado alega ainda que há outros problemas que precisam ser apurados, como o repasse do governo federal ao município por meio das obras de mobilidade, que inclui os corredores de ônibus. O dinheiro que está sendo usado nas obras, por reflexo da prestação de serviço do jeito que está sendo feito, ele pode estar sendo desviado para algo que não vai servir para a cidade. Então, por isso que o Ministério Público Federal deve comparecer agora nesse momento para poder aferir isso que eu estou dizendo, inclusive chegar na questão do contrato, se ele é adequado ou não, para depois do futuro dar continuidade com as obras concluídas. A Ordem dos Advogados do Brasil, tomando conhecimento desta informação, denúncia até podemos dizer assim, irá, neste primeiro momento, comunicar o órgão oficial, o principal defensor dos interesses públicos, que é o Ministério Público Estadual. E, se for o caso, até mesmo o Ministério Público Federal, irão, ao seu tempo e hora, tomar as providências necessárias. André Costa para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto declarou que encaminhou o projeto de forma para minimizar a situação. A Câmara disse que o projeto tramita regimentalmente e aguarda pareceres das comissões permanentes. Caso haja pedido de urgência de algum vereador, esse pedido será votado e, se aprovado em plenário, segue para votação na sessão seguinte. O advogado do consórcio Pró-Urbano reforçou que o grupo tenta empréstimo nos bancos para arcar com os compromissos e espera ajuda financeira do município, como tem acontecido no transporte público em outras cidades. Veja agora como está a posição de cada vereador a respeito do projeto da Prefeitura que pretende antecipar 4,5 milhões de reais para o consórcio Pró-Urbano. São favoráveis à antecipação do pagamento de subsídio ao consórcio Pró-Urbano Fabiano Guimarães e João Batista. São contrários à antecipação do pagamento de subsídio ao consórcio Pró-Urbano Isaac Antunes, Jean Coraúce, Orlando Pessotti, Marcos Papa, Igor Oliveira, Lincoln Fernandes, Luiz Antônio França, Luciano Mega, Paulo Modas, Nelson Stefanelli e Renato Zucoloto. Ainda estão estudando o projeto de antecipação do pagamento de subsídio ao consórcio Pró-Urbano Alessandro Maraca, Marco Antônio Boni, Eliseu Rocha, Bertinho Scandiuzzi, Gláucia Berenice, Maurício Gasparini, Rodrigo Simões, Maurício Vilabranches, André Trindade e Jorge Parada. Não foram localizados os vereadores Adalto Marmita, Valdir Vilela, Marinho Sampaio e Paulinho Pereira. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Rafael, esse projeto está tramitando na Câmara, mas ainda não foi definido em qual sessão será votado. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora com o economista Jair Casquel. Casquel, adiantar esse valor para ser descontado em serviços futuros é arriscado para um consórcio que alega estar à beira do colapso financeiro? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham na Clube. É uma coisa arriscada, porque de repente o consórcio fala, eu estou à beira de um colapso, estou com um problema de caixa. Que garantia a Prefeitura tem que, se ela fizer o adiantamento, ela vai conseguir manter a prestação do serviço, ou seja, a empresa, o consórcio vai manter a prestação do serviço. Então, ao mesmo tempo que é necessário, eu diria que é uma coisa complicada. Eu vou te adiantar se você não tem dinheiro. Se você quebrar, você me devolve o dinheiro? Então, é uma situação assim, digamos, é um trade-off complicado. E CPIs abertas na Câmara demonstram que o consórcio nunca cumpriu vários pontos do contrato. É no mínimo estranho o mesmo grupo empresarial pedir ajuda com esse adiantamento? O consórcio vem de um modelo de gestão onde nem sempre era necessário cumprir o que foi combinado. Então nós temos que lembrar que a gestão anterior, os 8 anos que sucederam a gestão atual, era uma coisa meio do vai da valsa. Então, de repente, o consórcio faz uma proposta, não tinha punição, não tinha quebra de contrato, ou seja, dava para ir levando, assim como a gente fala, meio embolado. Agora, talvez esteja numa situação de se pedir que se cumpra o que foi pedido, correto? Então, isso também dificulta um pouco a situação do consórcio. Olha, essa greve, tudo isso que aconteceu pode ser considerado tipo uma chantagem? É difícil a gente interpretar, mas
Se não está tendo pagamento da folha, o sujeito não precisa trabalhar, porque ele fez a parte dele, a empresa não fez. Por outro lado, é uma coincidência interessante ser feita uma greve exatamente quando se pede o adiantamento. Veja que nós não estamos pedindo pagamento, está pedindo um adiantamento. Quer dizer, se acontecer, aí, no caso, eu vou ter o fluxo de caixa. Espera um pouquinho, eu estou adiantando. Isso é a gestão financeira anterior. Como é que fica a situação de caixa dessa empresa? Como é que ela prova que ela consegue se manter concessionária? Então, isso que é um negócio meio estranho, que precisa ser estudado melhor ou explicado melhor. Você percebe? Adiantar. Então, eu estou pagando pelo que vai acontecer. E se não acontecer, eu estou pagando pelo quê? Casquel, vale lembrar também que a passagem em Ribeirão Preto é uma das mais caras do país. Para chegar nesse ponto de colapso financeiro, faltou o quê do consórcio? A questão do preço da passagem, ela envolve alguns componentes como o trajeto, quantidade média de pessoas, disponibilidade de ônibus por linha, uma série de coisas que talvez, o que seria mais adequado, uma planilha aberta, como se faz em negociação transparente. Abre os dados, mostra a planilha, quanto vai para salário, quanto vai para combustível, quanto vai de prolabório para os gestores, quanto vai de lucro, sabe aquela coisa? É transparente, ninguém é contra o lucro da empresa. É bom ficar claro isso, nós estamos num sistema em que o lucro não é pecado. Agora, talvez uma transparência maior, mostrando os ganhos, ficaria mais evidente, facilitaria inclusive a discussão disso. E está faltando um pouco disso. A gente sabe que quem mais sofre com a paralisação é a população que depende do transporte público. A Prefeitura deveria obrigar que o consórcio continuasse cumprindo o contrato nesse momento? A questão não é obrigar, tem um contrato. Esse lockdown não foi previsto por ninguém. Essa situação que nós estamos vivendo não foi prevista por ninguém. Dava para imaginar no dia 1º de janeiro de 2020 que teria um vírus que ia mudar o mundo? Não dava. Por outro lado, existe a questão do contrato. O contrato está em vigência. Então, imagina o seguinte, por conta do lockdown, suspende o contrato. Então, por conta do lockdown, a Prefeitura faz uma outra concorrência. Você percebe que também aí nós não podemos rasgar a regra. Então, eu acredito que deve se manter o serviço como foi, no caso, projetado, como foi feito, como foi combinado, como foi contratado. Abre-se uma planilha para fazer uma apuração das necessidades. Aí fica uma coisa mais justa. Agora que a gente chegar e falar, agora que tem o lockdown, acabou, não tem mais nada. Não, não é assim, não é desse jeito. As pessoas precisam do transporte público. Tem gente que está trabalhando, não é todo mundo que está parado. Não é todo mundo que tem o transporte próprio. Então, como é que fica a função social da empresa também numa hora dessa? E a Prefeitura não deu desconto imposto para ninguém. É justo agora conceder ao Pró-Urbano? A questão do imposto é o seguinte, isso é uma discussão que ela nunca vai ter fim. Se você pegar na história do mundo, as pessoas sempre procuraram uma maneira de não pagar imposto. O que nós precisamos ver é que a Prefeitura vai ter que cobrar aquilo que ela tem que cobrar. Então, se tem serviço, vai ter incidência sobre o faturamento e tudo mais. Se tem IPTU, tudo bem, o que é normal. Agora, o que nós precisamos deixar claro é que um vírus não tira as responsabilidades das empresas, das pessoas e dos cidadãos. Ele dificulta o cumprimento, mas ele não tira essa responsabilidade. Isso tem que ficar muito claro. Ok, Casquel, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Rafael. Até já, Taesa.